Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui mais uma vez, ó Pai, nessa terça-feira, no nome do Senhor Jesus Cristo, naquele nome que está sobre todos os nomes, aquele nome que toda língua um dia vai confessar que o Senhor é o Senhor da glória, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová do Antigo Testamento, aquele que criou os céus e a terra e o mar e toda a criação do universo. Um Deus que está acima de todos os espíritos, domina todas as coisas, o Todo-Poderoso. E nós estamos felizes, ó Deus, por servir um Deus como o Senhor, que pode dar segurança para os seus filhos, cuidar, providenciar, ó Deus, tudo que agrada os teus filhos, o Senhor criou para nós, Pai, e deu para nós, deu ao homem essa autoridade para dominar toda a criação. Isso mostra o quanto o Senhor nos ama, ó Pai, porque somos a semelhança e a imagem do Senhor. O Senhor nos criou e nos colocou aqui, Senhor, nessa terra para te amar, para te servir e dominar toda a criação do Senhor. Obrigado por essa escolha, Senhor Jesus, por este amor com que tem nos amado desde antes da fundação do mundo, ó Pai. Agora, Senhor, enquanto nós estamos, Senhor Jesus, reunidos aqui no Teu nome, eu peço as Tuas bênçãos sobre nós nessa noite, ó Deus. Os irmãos que estão aqui, os que não puderam estar aqui por algum motivo, e também os irmãos que estão conosco pela transmissão, ó Pai. Abençoe a todos, Senhor Jesus, as famílias, todos, ó Deus. Eu peço essas bênçãos e desde já te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Boa noite, irmãos. Podeis assentar, irmãos. Boa noite com Jesus. Que bom, né? É poder vir à casa do Senhor. E para nós é uma honra e é uma vitória. Eu estou ali no escritório e lá tem uma câmera ali e um monitor ali, e de lá eu estou vendo a igreja aqui, quem está chegando, quem está na rua ainda, encostando o carro, manobrando o carro ali, caçando um lugarzinho para encostar ali, e vendo, observando os irmãos chegar, se assentar. E isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, irmãos. A gente se enche de alegria por ver vocês vir à casa de Deus, vir à igreja, vir ao tabernáculo. Então, você pode crer, irmão, com todo o seu coração, que é algo de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não tivéssemos algo de Deus na nossa vida, sabe o que acontecia? Você não vinha aos cultos, não. Isso é um bom sinal. Então você pode olhar para dentro de si e dizer, graças a Deus, ó, eu tenho o desejo de ir à igreja, eu tenho o desejo de ir à casa do Senhor, eu gosto, eu amo de ir à casa de Deus. Isso é coisa maravilhosa, é algo bom, é algo maravilhoso. Porque muitos já perdeu esse desejo, já não faz causa mais. Isso aí é algo triste, é lamentável quando um crente, ele perde o desejo por Deus, ele perde o desejo de vir aos cultos, perde o desejo de orar, de ler a Bíblia, de ler a mensagem. Isso é lamentável, é triste, situação difícil.
Mas até então que você tem esse desejo de vir à igreja, de ouvir a mensagem, de sentar no banco aqui, prestar atenção à mensagem, louvar a Deus com esses hinos junto com seus irmãos e procurar não perder nem um minuto sequer na casa de Deus, você pode levantar sua mão para Deus e dizer: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu tenho algo de Ti na minha vida. A minha alma te ama, Senhor, meu espírito te ama, meu coração te ama. É algo bom, irmão. Então valoriza isso que você tem de Deus. Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando também os irmãos que estão conosco através da transmissão. E hoje nós temos aqui conosco o irmão Tiago, a sua esposa, sua filhinha que está ali, né, irmão Tiago? Também o seu sobrinho e o seu irmão está aí, né? Irmão Pedro e irmão Bruno, muito bem. Eles são de Goianés, né? Goianés. E congrega ali com o pastor Samuel Cassalho. É meu amigo, né? Ele ligou para mim ontem e ele disse que vocês estariam vindo e está na comunhão e são verdadeiros cristãos. Que maravilha, né? O pastor já liga antes de chegar, né? Isso é muito bom, irmão. Isso aí é cristianismo, graças a Deus, né? Então vocês são bem-vindos aqui em Caetité, não é, irmãos? Graças a Deus. Agora vamos ouvir uma saudação, uma palavra, né, pelo irmão, o irmão Tiago, né? Eu sei que ele tem algo de Deus que está aí queimando em seu coração para falar para nós nesta noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já está aqui. Vou usar esse microfone. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite com Jesus. Amém. A gente fica agradecido a Deus por estarmos aqui. Agradecidos ao pastor Sebastião, bem-vindo, por ter nos recebido. Bem-vindo. Pastor, bem-vindo, Couto. Bem-vindo, Couto, isso, bem-vindo, Couto. A gente fica agradecido pela recepção dele a nós, graças a Deus por isso. Isso mostra que temos Deus no coração, que temos Deus em nossas vidas. E nós estamos aqui de passagem, vamos prosseguir até Conceição do Jacuípe, e ficava uma viagem muito longa para fazer todo o percurso de uma só vez. Aí decidimos pousar. E o pastor nos recebeu aqui de braços abertos, graças a Deus por isso. Permitindo o Senhor, amanhã pela manhã estaremos indo a Conceição do Jacuípe. Graças a Deus. Gostaria de ler aqui um parágrafo da mensagem. A maior batalha jamais pelejada. Parágrafo 206. Aqui vemos suas táticas. Aqui vemos suas táticas, mas os soldados de Deus têm ordem de se vestirem com toda a armadura de Deus, correto? Se quiser, anote esta escritura. Se encontra em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13. Foi a que lemos no começo, e esse foi nosso texto. Notem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se vocês dispõem de tempo, regressemos a essa escritura por um momento, para ver as partes que se compõem a armadura de Deus. Bem, começamos com o verso 10. Devemos encontrar toda a armadura de Deus. Graças a Deus. Se o pastor me permite ler aqui essa escritura. Obrigado, Deus abençoe. Se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Não é a leitura oficial do culto, creio que os irmãos podem acompanhar sentados mesmo. No versículo 10, a armadura de Deus.
É a recomendação de Paulo a nós, e também a recomendação do irmão Brana a nós também. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Graças a Deus, temos que nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos isso, nós podemos ter certeza que as coisas vão fluir da maneira que Deus quer que flua em nossas vidas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, é para revestirmos de toda a armadura, não só de parte da armadura de Deus, mas de toda a armadura, é de toda a palavra, de toda a Bíblia Sagrada, é de cada versículo, de cada escritura. É aí que é o nosso papel, é revestirmos de toda a palavra de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja quem é nosso inimigo, é o diabo. Um inimigo cruel, um inimigo forte, mas não potente diante do nosso Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Graças a Deus, tomemos essa armadura. Isso nos servirá em todos os dias de nossas vidas, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias tristes, nas horas tristes da vida, nas horas de alegria. Nós precisaremos de toda essa armadura de Deus conosco, precisaremos de toda a Bíblia Sagrada. Não podemos descrer de nada. E o profeta fala, o apóstolo Paulo fala, havendo feito tudo, ficar firmes. Graças a Deus por isso. Nós sabemos que Abraão estava firme. Abraão viveu essa escritura antes dela sido escrita por Paulo, há muitos anos depois, ele permaneceu firme. Ele estava com toda a armadura de Deus. Ele recebeu a promessa, ficou firme. Recebeu aquele seu filho da promessa, e olha só o que aconteceu. Deus pediu aquele filho em sacrifício, mas Abraão estava firme, e ele lhe ofereceu. E esse também é a nossa obrigação, o nosso dever como filhos de Deus, é ficar firmes. Se estamos na igreja, continue firmes. Se tudo está bem, continue firmes. Graças a Deus por isso. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Tiago. Irmão, muito bem, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, foi a escritura que ele leu aqui. Nós temos que tomar toda a armadura de Deus, porque nós estamos num combate. Nós estamos enfrentando o nosso opositor, que é o inimigo. Nós estamos em uma batalha. Mensagem do irmão Brana, intitulada A Maior Batalha Jamais Pelejada. E esta batalha jamais pelejada, então, a noiva desses últimos dias, dessa última era, está enfrentando uma batalha jamais pelejada. Porque esta era, ela é a pior era da igreja de todos os tempos, se referindo à batalha, à guerra espiritual. Temos que lutar com espírito sedutor da maldade, como expressou Paulo, nos lugares celestiais. Isso mostra, segundo a expressão de Paulo,
que esses demônios, esse espírito, ele ataca a igreja. Ele também está em lugares celestiais, no meio do povo de Deus. Essa é uma verdade, essa é uma realidade, irmão. Quando os filhos de Deus foram apresentados diante de Deus, Satanás foi junto. E Deus diz para Satanás, de onde vem? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó, homem temente, desviador-se do mal. Em outras palavras, ele diz, sim, eu conheço ele, sei quem é ele é um homem cristão, ele te ama mesmo. Mas toca nele. Em outras palavras, dê-me permissão para tocar em Jó, para ver se ele não amaldiçoa de ti na tua cara. Só que o diabo se enganou. Deus o permitiu, o diabo tocou em Jó, como vocês todos sabem, tirando de Jó os seus bens, sua família, tudo que ele tinha. Mas Deus provou para Satanás que Jó amava ele. Amava Jesus, amava Jeová eterno, seu Deus. E em tudo isso diz a Bíblia que Jó não blasfemou contra Deus. E Deus multiplicou, restaurou tudo que Jó tinha. Esse é Deus que nós servimos. Então Satanás, ele foi envergonhado mais uma vez ali. Mas ele se manifesta nos lugares celestiais. Por isso que nós, como cristão, nós temos que pedir a Deus discernimento de espírito. Senhor, dê-me discernimento de espírito, para discernir os espíritos da maldade nos lugares, no mundo? Não, nos lugares celestiais. Isso é muito importante, a escritura que o irmão Tiago leu aqui e fez um comentário, viu, irmão? Deus o recompensa. Nós estamos nessa batalha, portanto devemos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Assim diz Paulo em Efésios capítulo 6 e versículo 10. A escritura que nós vamos ler, irmãos, nós vamos nos colocar de pé e vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 8. Os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, vocês podem fazer o mesmo, irmão. Faça da sua casa e da sua sala, onde você está nos acompanhando, um lugar de adoração a Deus, um santuário aí. E junto conosco, nós vamos receber as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza que vocês estão sendo abençoados aí junto conosco. Deus vai falar conosco agora mais uma vez. Vai continuar falando, porque sempre Ele tem falado através da oração, dos hinos, dos louvores. E agora nós estamos num momento especial, onde a palavra de Deus vai ser ministrada para nós, através do Espírito Santo. E você que veio aqui, ou que está através da internet, e pediu a Deus para falar com você, pois creia que Deus vai falar conosco mais uma vez nessa noite, através da sua palavra. Os irmãos encontraram 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 8, 2 Coríntios.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podeis vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Se for comparar essa escritura com a que o irmão Tiago leu aqui nessa noite, ela combina, que está falando de batalha. Nós temos uma batalha jamais pelejada. Todo cristão está enfrentando esta batalha. Todo cristão. E eu posso dizer, acrescentar também, toda a família cristã, que amam a Deus, que servem a Deus, está enfrentando uma batalha dentro dos seus próprios lares. Porque o inimigo, o mais que ele quer atacar é as famílias, os lares, é o casal, é os filhos, a comunhão do pai com os filhos, dos filhos com seus pais, é o lar, porque o lar, a família, é o maior patrimônio que Deus nos deu abaixo da salvação. É por isso que o lar, que ele não estiver orações dentro dele, as famílias, os pais, os casais, os filhos, este lar que não tiver oração, não tem como vencer. E eu vou dizer a vocês, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Depois dessa ciência do mal, eu estou falando do mal porque também ela é do bem também. Mas eu estou me referindo ao mal àqueles que usam para o mal. Que muitas vezes 80% usa para o mal e 20% para o bem. E isso é verdade. E isso aí está trazendo destruição em massa nas famílias, nos casais, nos filhos, netos. Todos está sendo contaminado por esse espírito dessa ciência maligna. Parece que está tão difícil a gente dominar isso, vencer isso em casa. O homem, a mulher, os filhos, os netos, parece que está tão difícil vencer isso. Então eu posso dizer a vocês aqui, irmãos, somente através da oração, o culto doméstico, orações, vindo à igreja trazendo seus filhos, incentivando a congregar, ensinando a orar seus pequeninos, consagrando a sua casa, os nossos lares, é que esse espírito errado, que tem entrado nos lares cristãos, eles serão expulsos. De outra forma, as famílias serão vencidas. Salva-se, como meu pai dizia, se puder. Quem puder, cuida da sua família, cuida do seu lar, cuida da sua esposa, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos, dos seus netos, toda a família, porque ela é o maior patrimônio que Deus te deu, que Deus me deu aqui na terra.
Você pai, você mãe, sai para trabalhar, os filhos saem para trabalhar, mas o lar é um lugar consagrado, é um lugar de apoio. Você chega da rua, do trabalho cansado, exausto, vendo tantas coisas desagradáveis que vocês não gostariam de ver, são tentados por aí, mas você pensa assim, daqui uma hora, meia hora eu estou junto com a minha família, estou na minha casa, estou no meu lar, que é um lugar de refrigério, um lugar bom de estar, onde eu posso sentar ali no sofá, relaxar um pouco, expirar um pouco, e ter bons momentos com a minha esposa, com o meu esposo, meus filhos ao redor da mesa, ali na sala. Então ali eu posso falar com Deus, fazer uma oração junto com a minha família, ler a palavra junto, e ali é um lugar onde nós descansamos, repousamos. A presença de Deus está ali, é um lugar gostoso, é um lar abençoado, um lar consagrado a Deus. Então, se quer ter um lar assim, salvar a sua família, seus filhos, faça a oração nos seus lares. Quer salvar os seus lares? Faça isso. Mas se você, meu irmão, minha irmã, se nós esquecer de orar, de dedicar a Deus, de ler a palavra de Deus e deixar os cultos domésticos, então Satanás, ele entra nos lares. Você quer ter uma esposa abençoada, um esposo abençoado, filhos abençoados, nora abençoados, genro abençoados, netos abençoados e muitos até bisnetos, né, irmãos? Faça oração nos seus lares, salva seus lares. Salva seus lares dessa ciência maligna, dessa tentação, que não tem mais como você tirar o celular da mão da sua criancinha que tem 2 anos, 3 anos de idade. Eu já não falo mais quem tem 5, quem tem 10, um adolescente, um jovem e assim por diante. Nós só vamos vencer isso através da oração. Só através da oração. E se você ama a sua família, ama o seu lar, faça isso salvando a sua família. Salvando a sua família dessa destruição que está acontecendo em muitos lares. Agora, se você ignorar isso, irmão ou irmã, então você vai ter um lar todo contaminado por esse espírito desta era maligna. Isso é terrível. Agora, Paulo estava dizendo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. O texto bíblico aqui diz assim, motivo de confiança e encorajamento. Paulo estava trazendo aqui encorajamento para a igreja de Coríntio. E sei que nessa noite nós estamos assentados aqui e Deus, através do seu Espírito Santo, está nos dando uma mensagem também de encorajamento. Todos nós precisamos de ser encorajados, de ser animados. Todos nós. Porque todos nós estamos enfrentando essa calamidade que parece que está nos sufocando. Muitos não estão suportando mais, estão se rendendo ao inimigo, estão deixando a fé, estão desistindo da fé, da comunhão. Mas Paulo está dizendo aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. É assim, irmão, porque com a tribulação vem o consolo.
Deus é Deus. Ele sabe como cuidar de mim, como cuidar de você. Quando somos atribulados, também Ele vem com o consolo para nós. Glória a Deus. Ele diz: em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O cristão verdadeiro não desanima com as lutas, com as tribulações. Veja o versículo 6. Perseguidos, mas não desamparados. Porque às vezes nós pensamos que a vida cristã é só flores. Uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo, me tornei um cristão, eu posso me cruzar os braços e tudo tem que dar certo para mim. Tudo tem que ocorrer, contribuir para mim, como Jesus disse que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, mas às vezes nós pensamos diferente. Se é assim, então eu não vou ter que lutar. Uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo, me tornei um cristão, eu posso cruzar os braços, então Cristo fará tudo para mim. Eu não vou ter que lutar, não vou ter que batalhar, não vou ter que enfrentar a oposição. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Ninguém nunca pode reinar sem primeiro lutar. Você que tem uma família já formada, já construída, filhos casados, ou moças, rapazes, você pai de família, você mãe de família, você sabe o quanto foi uma batalha para você criar seus filhos e colocar eles na posição que eles estão agora, não é verdade? Você sabe disso, não é, irmãos? É uma batalha. Você olha para o seu filho, você vê esse rapaz tão bonito, rombusto, sadio e tudo mais, olha ali, vê os netinhos, olha ali, vê uma nora, vê um genro, vê até um bisneto, né? Mas aquilo teve uma batalha para trazer a esse ponto. Todo o sentido da vida, a vida espiritual de um cristão não é diferente. Nós temos que aprender isso. Isso aqui nós não devemos ficar triste com isso não, entristecer não. Pastor, é uma mensagem triste que nada, é uma mensagem de muito regozijo, de muita alegria, de muita consolação para o cristão. Aleluia! Uma mensagem de encorajamento. Pois o texto diz aqui, o motivo de confiança e encorajamento. Pastor, mas encorajamento, a mensagem consoladora, mas falando de tribulação, angústia, perplexo, sendo perseguido, sim. Veja o versículo 9, perseguido, mas não desamparados, porque Deus cuida de nós. Abatidos, mas não destruído. Que tal esta palavra? Hã? Amém? Ela está te ajudando ou não? Hã? Pois é. É uma mensagem de encorajamento, animadora, né? Aleluia. Tão bom ler a Bíblia, irmão. Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Aleluia. Ele cuida de nós. Veja o versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Isso é importante, irmão. Assim como Cristo, Ele sofreu, foi perseguido, foi condenado à morte, também o seu corpo, que são os crentes, somos nós
nós também, como diz Paulo aqui, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifesta também no nosso corpo. Mas ele venceu. E nós também somos mais do que vencedor. Amém? Ele diz: filhos, tendes bom ânimo. No mundo eu passei por muitas aflições, em outras palavras, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. É uma palavra consoladora. É por isso que você vem à igreja, é por isso que nós gostamos de ler a palavra do Senhor, gostamos de ouvir as pregações, porque ela nos encoraja, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Verso 11: assim nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte, Paulo falando, por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifesta na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, falando Paulo, mas em vós a vida. Em outras palavras, nós muitas vezes somos condenados à morte, presos, encerrados nas prisões, somos perseguidos, chicoteados, como ele foi, para manifestar a vida de Cristo na igreja, nas nossas vidas. Ele abriu o caminho, né, irmãos? Com as suas pegadas, né? As pegadas, primeiro de Jesus Cristo, ele abriu o caminho para nós, depois veio os seus apóstolos, e agora nós estamos caminhando nas pegadas de Cristo e nas pegadas dos seus apóstolos. Por isso que, repetindo o versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, Paulo falando, mas em vós a vida. Ele colocou o seu corpo à servidão pelo amor à igreja, à noiva, a nós. Ele enfrentou os maiores desafios no início ali da igreja, para que o evangelho chegasse até nós. E nós tivéssemos esse privilégio que nós estamos tendo agora mesmo, de regozijar, de se alimentar desta carta de Paulo, escrita aproximadamente quase 2000 anos, e nós estamos lendo ela hoje aqui para a igreja, alimentando e sendo consolados. Aleluia. Versículo 13: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Você não pode falar algo que você não crê. Quando nós declaramos aqui que somos salvos, porque nós cremos que nós somos salvos. Glória a Deus. Você tem certeza da sua salvação? Você fala porque você crê. Você não tem dúvida. Glória a Deus. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Então o cristão, ele crê na sua salvação. Ele crê na sua eleição. Então está certo Paulo dizendo: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. E a boca, ela fala do que o coração está cheio. Cheio. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, amor a nós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ó irmãos, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, esse aqui, né, esse de fora, este homem exterior, o interior, contudo, se renova dia em dia. Então a vitória é nossa. Mesmo que esse homem exterior venha se corromper, mas o homem de dentro se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se vê, nessas aqui, terrena, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, elas são passageiras, e as que se não vê são eternas. Que maravilha, né, irmãos? Não é gostoso, irmãos? Leia a palavra do Senhor. É maravilhoso. Agora, na mensagem do profeta de Deus, as 7 eras da igreja, parágrafo 65. O profeta de Deus, ele diz: todas as vezes que o Senhor usa essas palavras, não temas, há um compromisso, as mãos que envolverá grandes perigos e sofrimento e depravação. Ora, ele não disse de uma maneira brusca e embortada, diz o profeta. Aí ele está dizendo aqui, a tribulação vem. Você pode dizer, pastor, eu não me enquadro, a minha vida não está enquadrando nesta linha de mensagem. Porque eu não tenho nada disso. A minha vida é totalmente diferente. A minha vida é um paraíso, é um mar de rosas. Mas lembra-se de uma coisa, irmão. Se você é um cristão, é um filho de Deus, e é parte do corpo de Cristo, lembra disso que eu estou dizendo a você. A sua fé será posta em teste. Ou mais cedo ou mais tarde. Só que lembra-se, Jesus Cristo, Ele te dá graça, Ele me dá graça, Ele nos dá graça para vencer qualquer tribulação na vida. Qualquer luta. Por isso que nós podemos enfrentar isso, tendo essa certeza de que essas tribulações, essas lutas, ela não vai nos destruir. Jesus Cristo prometeu cuidar de nós, cuidar dessa semente eleita. Por isso que eu digo com toda certeza, você é mais do que vencedor, como expressou o apóstolo Paulo, por aquele que nos amou, Jesus Cristo, que tem nos amado desde antes da fundação do mundo. Mas elas também passam, e elas fazem bonança também.
Quando Jesus estava viajando com seus discípulos em alto mar, ali no barco, houve uma tempestade. Deus permitiu. O Senhor Jesus deitado ali, no porão do navio, ou do barco assim. Então ele dormindo ali, então veio aquela grande tempestade que começou a se bater contra o barco, em alto mar. E a palavra de Deus diz que os discípulos começaram a ficar com medo, e se apavorar, e gritar, e o barco estava para quebrar, se afundar, e eles correram lá, despertaram o mestre, e diz: mestre, desperta, senão perecemos. Jesus levantou, estendeu a mão e mandou o mar se aquietar. E a Bíblia diz que houve bonância, calmaria, e o barco seguiu a sua rota bem. É assim que Deus faz, irmão. Quantos cristãos têm desistido da fé, são cristãos medrosos, e quando vêm essas coisas, eles pulam fora do barco, mas sabe o que acontece? Muitos que pulam morrem. Nunca vi um pular para salvar-se. Você tem que ficar no barco. Sai do barco não. Pastor, mas negócio não está brincadeira, mas fique no barco. Não pula não, se você pular como um covarde, você vai morrer. Pula não, fique ali. Jesus, ele vai despertar, vai se levantar, estender a mão e acalmar o mar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez isso, e Ele está fazendo, e Ele o fará todas as vezes que for preciso na nossa vida. Isso nos dá confiança, irmão. Isso nos dá confiança. Agora não fique com medo, diz o profeta aqui, porque a luz irá embora e ficará escuro. Lembra aqui, irmãos, profeta dizendo, eu pulei aqui, irmãos. Então ele diz: isto amedrontaria qualquer um, falando das tribulações, a qualquer um, mas como a mãe que está prestes a apagar a lâmpada e dizer gentilmente ao seu filho, a fim de que ele não fique com medo. Primeiro ela prepara o filho. Olha, filho, eu vou apagar as luzes, mas não fique com medo. Vai ficar escuro, mas não fique com medo. Ela prepara primeiro o seu filho, diz o profeta. Agora não fique com medo, porque a luz irá embora e ficará escuro. Mas lembre-se que eu estou aqui com você mesmo na escuridão. Não é importante, não é a presença de Jesus, irmão? Não é importante Ele estar com você em qualquer situação da vida? Você quer uma vida de bonância, mas sem a presença de Jesus? Então é melhor uma vida de tribulações, agitada muitas vezes, mas com Jesus. Vem só. Uma vida quando os ventos estão soprando, as tempestades estão soprando, mas com Jesus é melhor do que numa calmaria sem Ele. É verdade, irmão. Isso é muito bom. É melhor nós lutar contra as correntezas com Jesus do que soltar os remos e deixar as águas, as correntezas nos levar sem Jesus. É muito melhor. Assim também ele diz: não tenhais medo do homem ou do que ele possa fazer,
Eu estou convosco. Aleluia. Vou repetir. Eu estou convosco. Ele falando de Jesus. A minha graça é suficiente para vós. Quando passarem pelas águas, elas não vos encobrirão. Nem mesmo a morte sereis destruídos. Nem mesmo na morte sereis destruídos. Vós sois mais que vencedores. Que mensagem consoladora, né, irmãos? Que Deus está nos dando aqui nessa noite, para nós aqui, aos irmãos que estão conosco pela transmissão, estão sendo consolados. Não sei, talvez alguém está enfrentando problemas diversos, e Deus te colocou hoje aí diante do teu monitor, para você ouvir essa mensagem, para Ele falar com você. E devemos levantar as nossas mãos e dizer: obrigado, Senhor Jesus. Está me ajudando, Senhor. Isso está me ajudando. É o que eu queria ouvir. Eu desejava ouvir essa mensagem. Numa linha como essa, está me ajudando. Aleluia. Parágrafo 66. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência. Ele foi o autor ali daquela carta aos Coríntios, onde nós lemos. Por experiência, a realidade dessas palavras. E ele escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. Ele citou as escrituras, né, irmão? Ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então o cristão não perde a batalha. Cristo está conosco. Amém. Ele é o nosso capitão e acabou. Ele está conosco. Você tem certeza que Ele está com você? Então você vai vencer isso. Não desista não, viu, irmão? Então está aqui. Amém. Nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos temer. Seu amor expulsa todo temor. O amor de Deus expulsa todo temor. Terminando aqui, irmãos, a hora já se foi. Mensagem de uma igreja enganada pelo mundo. Parágrafo 8. Lembra-se, nós não estamos num piquenique. Não estamos num piquenique. Lugar de brincadeiras, né, irmão? Não. Nós estamos numa batalha jamais pelejada. O irmão citou aí, Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Tomar toda a armadura de Deus. Para que tomar essa armadura de Deus? Para ir para um piquenique? Para uma festa? Para quê? Para cruzar os braços? Não. Para lutar. Enfrentar o inimigo da sua alma. Enfrentar o inimigo da nossa alma. Lutar contra os nossos desejos desenfreados. Muitas vezes contra nós mesmos. O profeta chega a dizer: o maior inimigo que eu tenho
chama o William Marion Branham. Às vezes nós pensamos, é o vizinho, é aquele, é você. Você tem que vencer você mesmo, nós temos que vencer nós mesmos, gente. Nossas maneiras, nossas naturezinha dura. Sabia disso, irmãos? Nós temos que lutar contra este maior inimigo da nossa vida, que é este homem de fora, o eu. Ou eu pensar que é assim, ou eu pensar que deve ser assim, e para mim tem que ser assim. Se não for assim, para mim, eu não vou concordar, eu não vou ficar satisfeita, tem que ser da minha maneira, da maneira que eu penso. Então, é este homem de fora. É o teu inimigo, é o nosso inimigo, nós temos que vencer esse ego. É da maneira que Deus quer. É da maneira que Deus quer. Nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Irmão, você ouviu a escritura que o senhor leu aqui, na frente? Combinando com a mensagem? É assim que Deus trabalha, irmão. A linha é essa. Isso é um sinal de Deus que tem que ser observado. Eu não sabia que o irmão ia ler essa escritura, o irmão não sabia que eu também ia pregar nessa linha, não é, irmãos? Mas Deus, Ele te usou. Isso é um sinal e nós temos que observar isso, irmão. Temos que ser sensível no espírito e observar a linha de Deus. Como Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Terminando aqui. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristão, que isso é tudo. Que eles necessitam fazer. E que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam cristãos, e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça, diz o profeta, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Aleluia. Torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos. Nós temos que ser treinados e criados e conhecer toda a técnica do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz. Quando nos vamos à guerra, algumas de suas ideias, porém nós temos que tomar nossa própria ideia, de maneira que o Espírito Santo nos dirige. E que ideias Ele nos daria? Porque Ele é o generalíssimo do exército do cristão. Graças a Deus, irmãos. Deus continue nos abençoando com a bênção da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos prosseguir, irmãos. Não vamos desanimar. Somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe com a bênção da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus nos tem abençoado. Nossa boa noite especial a todos os irmãos que estão em conexão conosco.
Nós temos aproximadamente 987 irmãos conectados. Em Brejinho está toda a igreja, em Brumado está a irmã Maria Nilza, em Caculé a irmã Marcolina, aqui mesmo em Caeté a irmã Juliana, o irmão Abraão, o irmão Nicolas, a irmã Neném, a irmã Lu Alves e a irmã Stephanie. Em Conceição do Jacuípe é o pastor Josemar Prachedes e toda a sua família. Um abraço fraternal a ele. Pastor, bem-vindo, lhes envia um abraço fraternal, Deus te abençoe. Também está ali o irmão Luiz e a irmã Valquíria. Em Entre Rios, o pastor Juarez Santos e toda a família, Deus continue te abençoando. Em Feira de Santana, o irmão Martim, o irmão Giovanni, a irmã Joana, a irmã Lindauro, o irmão Zelito e também o irmão Dionísio com toda a sua família. Em Gado Bravo, a irmã Maiara, o irmão Gabriel, a irmã Sabrina e a irmã Juliana. O irmão Gabriel ele está de férias e com sua esposa, a irmã Sabrina, ele está passando um tempinho ali na casa da sogra, né, irmão Gabriel? Por isso está ausente aqui dos cultos. Em Guanambi está toda a igreja, também o irmão Lucas, a irmã Sara, a irmã Veraci, a irmã Tatiane. Em Itabuna, o irmão Beto, a irmã Maria José, a irmã Neide, a irmã Leide, a irmã Lígia, o irmão Gilberto, a irmã Isabel, o irmão Enos, o irmão Eliel, o irmão Júnior, todos lá na Fazenda Nova Canaã. Deus abençoe a vocês. Em Jacaraci é o pastor Francisco Pereira, com toda a família dele, que Deus esteja com todos aí. Em Juazeiro, o irmão Alexandre e sua família. Em Lauro de Freitas, a irmã Rosa. Em Maracás, o irmão Oswaldo e família. Em Maragojipinho, o irmão Mariano e toda a sua família. Também o pastor Antônio Neri e toda a família. Deus vos abençoe. Em Palmas de Monte Alto, o irmão Milton, a irmã Creuza. Em Pé de Serra, a irmã Renata, o irmão Luiz Henrique. Em Pilões, o irmão José e sua família. Em Salvador, a irmã Marilza. Em Riacho de Santana, o irmão José Ribeiro e família. Muito bem, irmão José Ribeiro, o pastor, vai estar aí na segunda-feira, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Prepara o Espírito. Em Santo Antônio de Jesus, o evangelista Samuel Neves. Em Barbalha, no Ceará, o irmão Severino. Em Brasília, Distrito Federal, o irmão João Batista. Em Anápolis de Goiás, a irmã Inácia e o irmão Maurício. Em Ceres de Goiás, a irmã Maria. Em Goianésia, o irmão Eudes e o irmão Fernando. Em Rio Verde de Goiás, o irmão Joilson e toda a sua família. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o irmão Douglas e a irmã Gislane. Em Naviraí, Mato Grosso do Sul, o irmão Odilon e a irmã Alaide. Em Almenara, Minas Gerais, o irmão Carlos e também o pastor Fábio Medeiros, com toda a sua família. Um abraço fraternal. No Alvorada do Sul, no Paraná, o irmão Cidelcino e a irmã Benedita. Em Peripiri, o irmão Beto, o irmão Samuel, a irmã Bia, o irmão Miúdo e a irmã Luísa. Em Gravatá, no Pernambuco, a irmã Maria Elizabeth. Em Petrolina, o irmão Noé Torres. Em São Paulo, em Américo Brasiliense, a irmã Marlene. Em São Paulo, capital, o irmão Davi, a irmã Zilda, o irmão Elita, o irmão Tecílio e a irmã Madalena. Em Jaú, a irmã Clares. Em Palmares Paulista, a irmã Cidinha Cardoso. E em Sorocaba está o pastor João Luiz. Deus possa abençoar ao Senhor. Vamos nós levantar nossas mãos e cumprimentar todos eles. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também saudamos ao pastor Manuel Rocha, em nome aqui do pastor Bem-vindo e toda a igreja. Nós damos felicitações a ele, que hoje completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe o Senhor, a sua vida, a sua família e também o seu ministério. Deus esteja contigo. Pastor Bem-vindo está enviando um abraço fraternal a ti e que Deus te dê muitos anos de vida. Muito bem. Nós temos aqui pedido de oração, irmãos, pela irmã Maiara, pela irmã Inácia e sua família, pelo irmão Maurício e família, pela irmão Celeste, pelo irmão Louro e família, pelo pastor Manuel Rocha, que completou mais um ano de vida, e também pela viagem do irmão Tiago e sua família ali, que estará viajando amanhã. Vamos nós nos colocar de pé e vamos falar com Deus.
Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos, Jesus, pois o Senhor tem nos abençoado e nos abençoado de uma forma especial, Jesus. Nós estamos neste barco juntos, remando, Jesus. Uma faz uma força de cá, outro de lá, e nosso desejo é chegar às margens do outro lado, Jesus. E quando chegarmos lá, será glorioso, ó Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor esforce a nossa coragem, Jesus, para que possamos prosseguir, ó Deus, olhando somente para ti, Jesus. Ó Deus, abençoe os irmãos, ó Pai, que aqui estão. Abençoe os irmãos que estão através da internet, Jesus, os irmãos individualmente, suas famílias, ó Pai, os pastores, seus ministérios, Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa coroar de bênção cada um deles, Jesus. Que a bênção da mensagem, a bênção da sua palavra, possa ir de encontro a todos eles, Jesus. Ó Deus, os abençoe, ó Pai. Também, Jesus, esses irmãos que enviaram seus pedidos de orações aqui, ó Pai. A irmã Maiara, a irmã Inácia, sua família, irmão Maurício, sua família, irmã Celeste, Jesus. O irmão Louro, sua família, ó Deus, pastor Manuel Rocha, que incluímos ele aqui, ó Pai. Também o irmão Tiago, que irá viajar amanhã ali, ó Deus. Nós levantamos nossas mãos nesta hora em favor de todos eles, Jesus. Ó Deus, Senhor, possa abençoar a todos, ó Pai. Vá de encontro à necessidade de cada um nesta hora, Jesus. Ó Deus, o Senhor é a fonte de toda vida, Jesus, e tudo quanto nós precisamos, nós encontramos no Senhor, ó Pai. O Senhor supre a necessidade deste povo, Jesus, assim como tem suprido a nossa, tem nos ajudado e tem nos dado vitória, Jesus. Nos leve para os nossos lares alegres, satisfeitos, ó Pai. É o que pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão, dizendo: Deus te abençoe. E se o Senhor nos permitir, na sexta-feira, nós estaremos de volta aqui para o nosso culto de oração. Boa noite a todos com Jesus. Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel. Ela vai subindo até tocar no céu. O silêncio às vezes vem, mas um propósito Deus tem. No tempo certo a resposta vai chegar. O choro dura uma noite, mas o encedo vem. Um sorriso, um motivo para ir além. O deserto não será tema de sua história. Sua vida se resume em vitória. A lágrima do crente é alma pedindo socorro, é um coração batendo mais forte quando as circunstâncias dizem que não dá. A lágrima do crente tem com Deus o segredo. Quando chora, Deus transforma o fim em recomeço. É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar. O choro dura uma noite, mas o encedo vem. Um sorriso, um motivo para ir além.
deserto não será tema de sua história. Sua vida se resume em vitória. A lágrima do crente é alma pedindo socorro, é um coração batendo mais forte quando a circunstância dizem que não dá. A lágrima do crente tem com Deus um segredo. Quando chora, Deus transforma o fim em recomeço. É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar.